Duelo de brasileiros nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Bragantino e Corinthians voltam a se enfrentar com as melhores oportunidades no mercado de apostas para esse jogo. Vamos te dizer agora no Bets do Dia. Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Falar de Copa Sul-Americana agora no Bets do Dia, porque tem um duelo entre brasileiros nesta terça-feira. Bragantino e Corinthians, né, que se enfrentam muito aí, Campeonato Brasileiro, Campeonato Paulista, agora se enfrentam por uma competição internacional. Quem vai me ajudar na análise desse jogo é ele, Matheus Montenegro. Fala, Matheus. Fala, Fábio. Fala, meus queridos. Vamos que vamos analisar esse duelo de brasileiros na Sul-Americana. Dois paulistas que tem detalhes aí pra gente entender melhor esse confronto, tá? O Bragantino não vai jogar no estádio que está habituado, o jogo vai ser em outra cidade, então será que isso pode atrapalhar um pouco? Acaba favorecendo um pouco mais o Corinthians, que terá mais torcida. Vamos nos esmiuçar melhor nesse contexto, trazer estatísticas e informações para você, apostador, buscar as melhores oportunidades lá na Bet Nacional. Bom, Bragantino e Corinthians, que será no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, tá? E não será no Nabi Abichedi, lá em Bragança Paulista. Então pode ser até uma vantagem para o Corinthians, né, Matheus? Sim, acredito que sim, até porque, imagino, muito provavelmente vai ter mais torcida do Corinthians do que do Bragantino, né? Então acaba meio que invertendo esse mando de campo, né? Uma força que eventualmente o Bragantino teria, ela é perdida com essa alteração do estádio, né? É um jogo lá que vai ser às 9h30 da noite, tá? Desta terça-feira. Vamos ver como chegou em números as duas equipes, que inclusive se enfrentaram. E que retrospecto, né? Exatamente. Sentindo falta ali de um verdinho. As equipes que não vencem aí também já uma sequência interessante, né? O Corinthians foram dois empates que acabou sendo bom, né? Porque avançou na Copa do Brasil, né? Contra a equipe do Grêmio, 2-0 e conseguiu passar nos pênaltis. O Bragantino que vem mal, né? Vem aí numa sequência, empatou com o próprio Corinthians, né? O último jogo foi inclusive entre eles, né? Que vão voltar a se enfrentar no intervalo aí de 3 dias praticamente. Então, temos aí números também da primeira fase, Matheus. A mesma pontuação, mas para o Corinthians serviu aí para a primeira colocação. O Bragantino teve que jogar ali a fase de playoffs, né? E média de gols marcados, o Corinthians também muito alta, né? 14 gols em 6 jogos. Mas muito também para um grupo muito frágil, né? Teve o Racing do Uruguai, venceu por 4-0, pegou o Nacional do Paraguai. Teve duas grandes goleadas aí por 4-0. Do lado do Bragantino é importante destacar que na Copa do Brasil o time perdeu os 2 jogos, né, para o Atlético Paranaense. 2 dessas 3 derrotas recentes aí foram nessa eliminação aí da Copa do Brasil, beleza? Vamos dar uma olhada em padrões das equipes, porque temos coisas muito interessantes a analisar aqui, beleza? O Bragantino vem de 6 jogos seguidos sofrendo gol, Fábio. 6 jogos consecutivos. Do lado do Corinthians a gente observa uma estatística de poucos gols, né, velho? Menos 2 pontos em gols tem acontecido com frequência, 4 dos últimos 5. Agora o que eu gostaria de destacar é nos confrontos diretos. O menos de 2 pontos em gols, ele aconteceu nos últimos 8 jogos. E o curioso é que em 7 desses 8 jogos foram exatamente 1-0. Foram 2 1-0 para o Corinthians e 4 1-0 para o Bragantino, salvo engano. E os outros 2 jogos, empates 1-1. Até curioso, porque o Bragantino, geralmente, os jogos do Bragantino tem muitos gols, né? Nessa fase recente aí do Bragantino, que é um time muito jovem, é um time ali meio ousadia e alegria, né? Ataca muito, mas também se preocupa um pouco com a defesa. Mas quando é contra o Corinthians, os jogos são mais estudados ali, jogos mais truncados e com poucos gols. Os 3 últimos jogos do Bragantino foram bem movimentados, né? Os 3 bateu ambas marcas, foi 1-1 contra o Corinthians, 3-2 contra o Atlético Paranaense e o outro foi o 2-2 pelo Campeonato Brasileiro, esqueci contra quem foi. Enfim, 3 jogos aí, saindo muitos gols do Bragantino, realmente eu fico com um pezinho atrás em relação a esse menos 2 pontos em gols. Mas vamos dar uma olhadinha nele agora, momento Bet Nacional, chega para as odds, vamos ver aqui o que é que essa partida nos reserva em termos de cotação. A gente tem aí um favoritismo do lado do Bragantino, tá? 2,36 é o mandante, mas salientamos aqui que o jogo não vai acontecer lá em Bragança Paulista, no Nabi Abichedi, beleza? E temos a cotação 3,13 para o Corinthians. O Corinthians que é aquele timinho chato, né, velho? Nos últimos 8 jogos, o Corinthians só perdeu 1, sendo que ele empatou 5 e só ganhou 2. São muitos empates, velho. Os 2 jogos da Copa do Brasil foram empate. E aí a gente tem aqui um empate e o Corinthians pagando 1,55. Já é interessante. Eu acho que esse jogo é a cara do empate. Ao meu ver, esse jogo é a cara do empate. Mas se fosse pender uma vitória para um lado, eu acho que eu ficaria até um pouquinho a mais pro Corinthians, velho. Por causa dessa mudança do fator estádio, também acaba pesando. O Corinthians vai estar praticamente em casa nesse confronto, vai ter mais torcida a seu favor. Então, velho, eu acho que vai ser uma partida 0-0, 1-1, e a gente tem um empate. Na verdade, eu vou além, tá? O handicap mais 0,5, ele é a mesma coisa que o dupla hipótese, paga 1,58. Então, o dupla hipótese é 1,55. Então? Acho uma boa pedida, vamos que vamos. 50 aqui.
Lembrando que, no dupla hipótese, não importa se a partida vai terminar empate ou vitória do Corinthians, certo? Dá no mesmo aqui, é green do mesmo jeito. É diferente do empate anula aposta, onde haveria reembolso se a partida for empate. Aqui no handicap mais 0.5, que é a mesma coisa do dupla hipótese, do dupla chance, é green também se for empate, tá? Então, por isso que eu acho que acaba sendo uma boa pedida. Vamos dar uma olhadinha no gol do Corinthians? Gol do Corinthians, você acha que é uma boa? O Bragantino sofreu gol nos últimos jogos. 6 jogos seguidos levando gol. 1,47. Ainda não tá, talvez, ali pro ao vivo, a galera ao vivo pode ser que seja uma boa, dependendo de como tiver o jogo, né? Isso, mas acho que realmente é um jogo ali pro... Ou poucos gols, ou o Corinthians ali não ser derrotado. Poucos gols, eu até acho que pode ser uma leitura interessante, até porque é um jogo de ida, também tende a ser mais trucado. Mas o Bragantino é um time meio ousadia, alegria, que a gente não eu acho que o meu palpite seria né? 1-1, então vai acabar batendo menos 2 pontos em gols, mas é muito arriscado. E aí a gente tem um menos 2 pontos em gols aqui, ó, pagando 1,57. O handicap mais 0,5 do Corinthians que a gente pegou é até um pouquinho maior, então... Acho que é mais seguro. Acho que é mais seguro. Acho que o Corinthians não perde esse Exato. jogo. Bom, então vamos repassar a dica do Tips aí pro duelo entre brasileiros pelas oitavas da Sul-Americana. Corinthians e Bragantino se enfrentam nas oitavas de final da Sul-Americana, jogo de ida, e a partida não vai acontecer lá em Bragança Paulista, que é a casa do Bragantino. Por isso a gente acredita que o Corinthians acaba ganhando uma força interessante. É um time chato, difícil de ser batido, que nos últimos 8 jogos só perdeu uma partida. E aí foram 5 empates nesse período, que é justamente a expectativa que a gente tem para esse confronto. Por isso o handicap mais 0,5 é a nossa dica do Tipster a favor do Corinthians. É a mesma coisa que o dupla hipótese, tá? Ou seja, se o Corinthians vencer o jogo ou terminar empatado, é green, é dinheiro no bolso. Só vai dar red se o Bragantino vencer a partida, coisa que a gente acredita que seja bem difícil, porque o Corinthians vem aí com um retrospecto interessante, sem derrotas nesses últimos jogos. Muito bem, então análise feita aí do duelo, né, entre brasileiros e paulistas, né, Bragantino e Corinthians. Também analisamos outras partidas, tá, desse meio de semana muito movimentado com Libertadores e também Copa Sul-Americana. Voltou, né, enfim. Exatamente. Demorou para voltar. Para não perder nada, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e também entra lá no nosso site para você ter acesso a todos os nossos conteúdos em tvbet.com, o seu guia definitivo para as apostas esportivas. Valeu, Matheus. Valeu, Fábio. Tamo junto. Tamo junto.